Primeiramente, eu queria dedicar esse vídeo à minha amiga Ingrid, que acompanha essa jornada e o significado desse vídeo. Ingrid, sei que você está vendo isso em um futuro próximo. Sabe, minha amiga, que eu amo a sua vida e muito obrigada pela sua amizade. Então, gente, o vídeo de hoje é um vídeo muito especial. A mensagem desse vídeo, ela é a que mantém a chama acesa aqui dentro, a esperança viva dentro de mim, me acompanha até o momento que o Senhor falou comigo, até hoje, e é uma mensagem que eu ainda vivo, estou vivendo. E não vivi para pregar, mas de fato eu estou vivenciando essa mensagem, e que da mesma forma que mudou a minha vida, eu espero muito que Jesus, através desse vídeo, através dessa mensagem, fale com você e que de alguma forma mude a sua perspectiva de vida. Eu fiz anotações aqui do quanto que eu quero que vocês entendam o que eu tô querendo dizer. Me perdoe se ficar com eco, com alguma coisa, não estou gravando no lugar de costume, mas é isso aí. Em nome de Jesus, eu oro para que o Espírito Santo venha falar no seu coração e que essa semente ela venha cair em um solo fértil e venha frutificar e dar o fruto no devido tempo. A leitura de hoje vai ser em Gênesis, capítulo 16, versículo do 7 ao 10. E depois a gente vai ler especificamente o versículo 3. O nascimento de Ismael, no caso aqui, né? 7, versículo 7. O anjo do Senhor encontrou Agar perto de uma fonte no deserto, no caminho de sul, e perguntou-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde você vem e para onde vai? Respondeu ela: Estou fugindo de Sarai, a minha senhora. Disse-lhe então o anjo do Senhor: Volte a sua senhora e sujeite-se a ela. E disse mais o anjo: Multiplicarei tanto os seus descendentes que ninguém os poderá contar. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: Você está grávida e terá um filho, e lhe dará o nome de Ismael, porque o Senhor a ouviu em seu sofrimento. E aí você vai lá pro versículo 13. Eu li até o 11, então você vai lá até o versículo 13. E este foi o nome que ela deu ao Senhor que lhe havia falado: Tu és o Deus que me vê, pois dissera: Terei eu visto aquele que me vê? Essa é uma das passagens em que eu não vejo muitas pessoas falando sobre ela, mas em um momento específico da minha caminhada cristã, ela falou muito comigo. E eu vou explicar para vocês o porquê e os pontos que o Espírito Santo falou ao meu coração para trazer aqui para vocês. O primeiro ponto é que a nossa posição, ela revela o nosso coração. O que eu quero dizer com isso? Não mencionei na leitura, mas o contexto aqui é o seguinte: Abrão e Sarai, eles estão na espera de uma promessa. Deus chegou com eles e falou assim: olha, vocês terão um filho, ele será herdeiro de vocês, do filho de vocês vai vir muitos descendentes. Abrão e Sarai, eles estavam avançados em idades, então assim, a promessa veio sobre eles e no momento, inclusive, Sarai duvidou, ela riu assim dentro, no íntimo dela: como pode eu, velha, né, em uma idade avançada, gerar? Então, passou-se um tempo dessa promessa, Sarai decidiu que o Senhor estava demorando demais. O que ela vai fazer? Ela pega Agar, que é a sua serva, entrega a Abrão e fala assim: olha, deite-se com ela, ela irá engravidar e daí surgirá o seu herdeiro. Então, isso acontece, Agar deita com Abrão e Agar engravida. E nesse momento em que Agar engravida, acontece um desentendimento. Ela começa a olhar com Sarai com desprezo, porque Sarai era estéril até o momento. E por que eu quis dizer que a nossa posição revela aquilo que está oculto dentro do nosso coração? Quando eu li essa passagem, eu fiquei assim: não é possível, não é possível. É você lendo, hoje em dia você lendo, você assim, Sarai foi totalmente injusta com Agar. Agar não tinha nada a ver com isso, não tinha nada a ver com a promessa, não tinha nada a ver com o que estava acontecendo. Por que que no final a Agar ainda é prejudicada? Ela ainda tem que fugir e tudo mais. E aquilo ficou matutando na minha cabeça. E aí eu comecei a pesquisar o contexto histórico daquela época. O que acontece? Naquele tempo era muito comum, quando a mulher era estéril e ela estava
no matrimônio, no casamento, nesse processo, eles combinarem com o seu esposo, com a família, de que ela entregaria uma serva e essa serva iria engravidar e o filho seria o herdeiro dessa família, no caso de mulheres estéreis. E isso era uma coisa cultural daquela época, porque naquela época as mulheres serviam apenas para gerar. O valor da mulher estava em ter filhos. Então a mulher que não podia gerar, ela já era considerada desvalorizada pela sociedade, né? Porque o ter filhos é o que valorizava, o que elevava, porque do primeiro filho, normalmente vem os descendentes, é o herdeiro, e isso era muito importante para o homem, né? O patriarca. Então o que Sarai fez com Agar, teoricamente, ela agiu de forma correta, ela agiu da forma cultural, entende? Para aquele período. A serva em questão, quando engravida, ela não tem direito sobre o filho, a não ser que a sua senhora rejeite o filho por algum motivo, ela pode pegar o filho para si e criar, mas se não, esse filho não é dela, é da sua senhora com o seu senhor e pronto. Era esse o papel da serva, né? Que no caso era Agar, a serva egípcia. Então, quando Sarai faz isso com Agar, ela não está agindo de forma injusta. Vejamos bem, não somos nos tempos atuais, então nós precisamos entender o porquê que aquilo aconteceu, tá bom? Por favor. Nesse momento em que Agar se vê grávida, ela começa a olhar com desprezo para sua senhora, começa a desprezar Sarai porque ela não era grávida. Então, o que houve ali um orgulho, uma soberba, né? Nossa, agora sim eu tenho um valor, eu engravidei meu senhor e agora sim eu terei valor, e começa a desprezar Sarai, né, em questão. E você pensa assim, será que nós faríamos diferente no lugar de Agar? Será que se nós estivéssemos em uma posição, em um momento não fosse bom, dado um outro momento, essa posição nos fosse elevada, o que de fato sairia do nosso coração? Será que nós continuaríamos humildes, tementes e respeitando as pessoas, os mais velhos, a autoridade, ou nosso ego iria inflar e aquilo ia subir a cabeça? Porque é muito fácil julgar aqui Agar e toda a situação, mas será que nós iríamos agir de forma diferente? Fica aí a questão, né? E o segundo ponto que eu trouxe aqui para vocês é submissão como parte do cumprimento da promessa. Quando você vai lá no versículo, né? O que acontece? Textualizando vocês, Agar começa a desprezar Sarai, Sarai começa o quê? A reclamar. Abraão, coitado de Abraão, ela começa a culpar, né? Olha, que caia sobre você isso que tá acontecendo, essa afronta que tá acontecendo comigo, porque agora a minha serva tá me desprezando, né? Aqui no versículo 5, ela fala bem assim: coloquei minha serva em seus braços e agora ela sabe que engravidou e despreza-me, que o Senhor seja juiz entre mim e você. Então Abraão fala assim, ó, a serva é sua, vá e faça o que bem entende. Então Sarai começa a tratar muito mal Agar na situação que ela tá. Ela começa a literalmente maltratar Agar, que a Bíblia fala assim. Então Sarai tanto maltratou Agar que esta acabou fugindo. Então Agar foge para o deserto. E é nesse contexto que o Senhor fala com ela. Por que eu falo o Senhor? Alguns teólogos acreditam que quando a Bíblia fala assim, anjo do Senhor, e está em letra maiúscula, né? Ele está se referindo ao próprio Senhor que falou com ela. Então, quando Agar está no deserto lá, desolada, o anjo do Senhor fala com ela, pergunta dela o que está acontecendo, né? Para onde vem, para onde vai. E aí o que ele fala? A primeira coisa que ele fala: volte e se sujeita à sua senhora. E eu fiquei assim, meu Deus, isso era uma coisa que você gostaria de ouvir? Você saindo de um lugar que estavam te maltratando, quando você espera uma resposta de Deus manda você voltar para aquele lugar? Mas porque o que eu entendo aqui, a missão de vida da Agar era ser serva. Então o Senhor chega com ela e ordena que ela volte, ordena que Agar se submeta à autoridade da sua senhora, porque toda autoridade é constituída por Deus. Então naquele momento Sarai, querendo Agar ou não, era a sua senhora e era a autoridade sobre a sua vida. E o Senhor, ele trata com muita seriedade essa questão, com muito respeito essa questão sobre
a autoridade. Como eu falei pra vocês no primeiro ponto, H, ela revelou no coração dela um orgulho ali, uma soberba ali, né? Ela empinou um pouco o nariz, né? Na situação que a gente lê, a gente fica imaginando como teria acontecido. E aí o Senhor manda ela voltar. Vocês não acham que esse ato dele mandar ela voltar não seria um quebrar no orgulho, o Senhor está tratando um orgulho aqui? Porque eu me ponho sempre no lugar de H. Se eu estivesse falando comigo, mandasse eu voltar para um lugar onde eu estava sendo maltratado, um lugar que eu estava sofrendo, eu não iria de contra ao meu orgulho? Possivelmente ela saiu, fugiu de lá e falou para si mesma que nunca mais ia voltar. E o Senhor manda ela voltar, mas o Senhor não manda ela voltar de mãos vazias. O Senhor faz uma promessa para ela, fala que ela terá um filho, o nome dele será Ismael, e ele abençoará esse menino também. De Ismael terá muitos descendentes, mas isso só iria acontecer se ela voltasse, se submetesse à sua senhora. O que eu vejo aqui que é muito sábio nós sermos respeitosos e obedientes às pessoas que têm autoridade na nossa vida. Por exemplo, a autoridade maior até então, né, terrena, nossos pais. Nós respeitarmos ele, nos submetermos à autoridade dele até o momento que é devido, até o momento que chegará a hora que nós sairemos na casa dos nossos pais e aí tomaremos nossas próprias decisões, mas enquanto nós estivermos sob a autoridade deles, nós devemos nos submeter e obedecê-lo, tanto aos nossos pastores, aos nossos líderes. É claro, gente, que eu não estou falando aqui de violência, de abusos, de coisas extremas, mas do básico, sabe? Você, meu pai e minha mãe não me deixam fazer nada, não deixam fazer tal coisa, mas você se submete à autoridade deles e saiba que você se submetendo à autoridade, o que eles estão mandando, vocês estão obedecendo ao Senhor. E isso é muito importante, né? Porque eu entendo que a autoridade que estão sobre a nossa vida, eles têm graça para estar naquela posição. Então eles têm mais experiência, têm graça para estar ali do Senhor. E nós precisamos ser tratados. E muitas vezes nós só nos tratamos, só nos tornamos vulneráveis ao Senhor quando nós estamos num lugar de submissão. Terceiro ponto, e ele não é o menos importante, ele com certeza é o que mais falou comigo, que é o Deus que me vê. É tão lindo como termina essa parte, que ela fala bem assim: este foi o nome que ela deu ao Senhor que lhe havia falado, tu és o Deus que me vê. H, ela não tem somente um encontro com o Senhor, ela tem tudo modificado. Tudo dela foi mudado. O Senhor manda ela voltar para o mesmo lugar, mas ela volta diferente. Ela volta para o mesmo lugar com um destino transformado, com um propósito ressignificado, e tudo isso reaviva uma esperança dentro dela. Ela volta para a mesma situação, provavelmente foi, a gente olhando assim, imaginando, foi uma situação muito humilhante, ela voltar para sua senhora, falar: eu me submeto, eu entrego meu filho, e ela aquela vergonha mesmo de você estar naquele lugar, e a gente não imagina, a gente não sabe, né? A Bíblia não dá mais detalhes de como foi que isso aconteceu, de como que elas ficaram, de fato, esse relacionamento, essa convivência, mas ela volta, porque ela tinha ouvido o que o Senhor tinha falado para ela, e ela volta confiando naquilo que o Senhor falou para ela. Ela volta com a sua visão, com o seu propósito ressignificado, e aquilo acende uma esperança na vida dela. E isso é muito importante pra gente. E eu trago isso para o nosso contexto, é que muitas das vezes a gente tá no modo automático, sabe? A gente não vê mais sentido naquilo que a gente tá fazendo, a gente não vê mais sentido em nos submeter a certas situações. E nós estamos realmente com a esperança apagada. Eu vejo que tudo muda, tudo é transformado quando você tem uma resposta do Senhor, porque o Senhor, ele é fiel para cumprir. O Senhor, ele não é homem para mentir. Então, quando ele fala que irá fazer, que ele vem em tua direção e fala: meu filho, volte e acontecerá isso e isso, você vai e volta com um brilho nos olhos e você nem mais imagina, percebe que você está vivendo naquele modo automático, mas você entende que o Senhor falou com você. E era nesse contexto da minha vida que o Senhor veio e trouxe de encontro essa mensagem de que
não tinha como mudar o contexto que eu estava vivendo, a situação que eu estava vivendo, o modo que eu estava vivendo, o modo automático que eu falo, aqueles dias cansativos. Não tinha como eu sair daquilo ali. Eu tinha que, de fato, viver aqueles dias. E eu reconheço e entendo o porquê de eu viver, de fato, aqueles dias, que foi muito importante na minha caminhada. Os dias difíceis são importantes, elas fazem parte da nossa vida e nos ensinam também. Mas é muito diferente quando você passa a viver esses dias com a presença do Senhor e com a sua palavra. Então eu continuo fazendo as mesmas coisas todos os dias até o dia que o milagre irá chegar. Eu continuo fazendo as mesmas coisas todos os dias porque o Senhor derramou uma palavra sobre a minha vida e Ele me vê. Se ninguém mais me vê, se o lugar onde eu estou trabalhando e não estou sendo valorizado, eu estou num ambiente e não estou sendo valorizado, parece que ninguém mais está vendo aquilo que você está fazendo, mas o Senhor é o Deus que nos vê. O Senhor vê quando você chora no banheiro escondido, o Senhor escuta os seus pensamentos quando você pensa em algo e pensa: até quando, Senhor, eu vou ter que viver isso? Até quando? Eu estou muito cansada, eu estou exausta. O Senhor vê, o Senhor escuta e Ele estará atento, com os olhos atentos a você. E Ele irá falar com você. Então, quando você abre espaço para esse momento e você ouve aquilo que o Senhor está falando, você tem o seu destino ressignificado, a sua visão transformada. E isso que tem trago consolo para os dias, principalmente para os meus dias difíceis, em que eu olho para aquilo e falo assim para mim mesmo: Tu és o Deus que me vê. Tu tá vendo tudo isso. O Senhor tá comigo. E se eu tô fazendo isso, se eu me submeto a isso, é porque é para o Senhor. E eu sei que no momento oportuno, tudo isso aqui vai fazer sentido. Que isso aqui tá me forjando, que o meu caráter tá sendo amadurecido, que eu estou sendo preparada pro Senhor para algo maior. E eu preciso me submeter a esse processo, eu compreendo. E eu tenho a Tua palavra e é ela que me dá esperança. Então, eu espero muito que esse vídeo tenha feito algum sentido para você, que você passe a olhar com mais graça esse momento que você está vivendo e falando para si mesmo: Tu és o Deus que me vê, o Senhor está te vendo. Onde você nem imagina, o Senhor está te vendo, o Senhor está te ouvindo. E se nesse momento você falar com Ele, tirar um tempo, desliga esse vídeo agora mesmo, desliga ele, fala com Deus, rasgue o seu coração diante dele, fale para Ele aquilo que tem confrontado, incomodado você, aquilo que tem angustiado a sua alma, porque Ele é o Deus que te vê e Ele irá mudar a perspectiva da sua vida. E quando Ele falar com você, beleza, tá? Beleza, porque Ele fala. Às vezes não é aquilo que a gente quer ouvir, mas Ele fala, viu? Ele fala, e eu tenho certeza que a palavra dele, o caminho dele é muito melhor do que o nosso, do que aquilo que a gente acha que é bom pra nós mesmos. Então é isso, pessoal. Eu espero muito que esse vídeo tenha abençoado a sua vida. Compartilhe ele com mais pessoas. Você tem certeza que vai abençoar a vida dessa pessoa. E isso me ajuda também, né? O YouTube entende que esse vídeo é relevante de alguma maneira e ele indica aí para mais pessoas. Então curta, comenta, compartilha, coloca aqui nos comentários temas de devocionais que vocês querem que eu traga para você, que eu vou estar olhando e vendo o feedback de vocês. É isso, que Deus abençoe, um beijo e tchau, tchau!